Quantos estão sentindo a presença do nosso Deus nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 22, Evangelho escrito por Lucas, o capítulo é o 22, nós vamos ler alguns versículos dessa palavra poderosa. Os versos são do 14 ao 24. Diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Amém. Tome seu assento. Quando a gente fala de Santa Ceia do Senhor, a gente entende pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, que o contexto da ceia é um contexto daquele momento da ceia, era um contexto de muita angústia para Jesus. Ele mesmo diz que era a hora do poder das trevas, achando as trevas que o venceriam. Ele diz no versículo 53, que não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando a gente olha para a ceia e a gente vê esse poder poderoso dentro desse assunto tão maravilhoso que é a Santa Ceia, e que envolve o poder das trevas nesse momento, mas que também envolve o poder de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que tem o poder sobre todo o poder. Por que na ceia? Porque a ceia é o centro de tudo. A ceia representa o sacrifício. A ceia representa o corpo de Cristo. Por isso é importante dizer que, apesar dos séculos passarem, o padrão da ceia continua sendo o mesmo. O que é a ceia? Nós lemos aí: tomai-o. Jesus parte o pão e diz: tomai-o, e repartiu entre vós. Depois ele vai dizer que ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Então a gente consegue entender bem claramente, assim, de forma muito simples. Ele pega o pão e parte. Ele está dizendo: esse pão é o meu corpo que é partido. Mas quando ele entrega aquilo que ele partiu, já não fica apenas partido, mas fica repartido. E ele vai mais longe, ele diz: eu parto e dou a vocês para que vocês repartam. Quando eu olho para a ceia, a gente entende normalmente que a ceia é o partir do corpo de Cristo para nos alcançar. É verdade, mas eu vou mais longe. A ceia é o partir do corpo de Cristo que nos alcança e nós repartimos o que recebemos com todos aqueles que podemos. Talvez aqui seja o maior engano. Por quê? Porque a gente recebe o que ele partiu, mas não repartimos o que ele partiu por nós. Então passamos um mês inteiro e viemos aqui na ceia como se fosse um rito religioso, onde viemos fazer o quê? Receber o que foi partido.
a princípio uma meia-verdade, você está certo, né? Um meio acerto. O erro é que naquilo que fazemos com aquilo que recebemos. Então, recebemos o que foi partido, mas não repartimos com mais ninguém. Você precisa entender que ceia, ou a ceia do Senhor, é recebermos o que foi partido. Mas você precisa entender que você precisa repartir Cristo com outros, com quem quer que seja. Você precisa multiplicar o sacrifício que te alcançou, para que esse sacrifício alcance outros. Jesus estava se partindo e repartindo. Repartindo o quê? A graça. Repartindo o amor, sem desistir. Ele foi até o fim para repartir. E quando estava na porta do fim, perdoou. Até o fim, ele amou e perdoou. E mesmo chegando no fim, o fim não era o fim, porque até então o fim era a morte, mas ele matou a morte, e fez da morte não mais o fim, mas o meio, pelo qual nós alcançamos a ressurreição que ele um dia alcançou. Você precisa entender isso, porque isso é poderoso. Foi nisso que Jesus insistiu nos 3 anos de ministério. Ele insistiu nos 3 anos falando a respeito disso com os discípulos, com os apóstolos. Até porque apóstolo significa enviado, nada mais do que isso. É aquele que reparte as boas novas, né? Ele insistia: sejam luz, sejam sal, sejam misericordiosos, sejam mansos, sejam pacificadores, sejam ser e não ter. O Cristo da Bíblia não é aquele que diz: você vai ter, você vai ter, você vai ter. O Cristo da Bíblia diz: você vai ser, você vai ser, você vai ser. Há uma grande diferença entre ter e ser. A sociedade de hoje nos julga por aquilo que temos, mas Cristo nos julga por aquilo que somos. Esqueçam o ter nessa noite e se preocupem com o ser. Quando nos preocupamos com o ser em Cristo, teremos uma percepção e uma revelação desse amor. Quando alcançamos essa revelação e essa percepção, então começamos a trabalhar no reino, e descobrimos que no reino eu não amontoo, no reino eu espalho, no reino eu não guardo aquilo que repartiram comigo, eu reparto aquilo que eu recebi. No reino a bênção não morre em mim, no reino eu sou apenas um canal da bênção. Isso é o reino. A ceia é a representação de toda essa mensagem de Cristo. É por isso que ele diz: eu desejei muito ceiar com vocês, eu esperei muito esse momento. É como se ele dissesse: o que nós vamos fazer aqui agora vai fechar, vai englobar, vai juntar todas as verdades numa só, na santa ceia do Senhor. Partir e repartir. Então a ceia é o que? Quebrantamento. É partir a nós mesmos e repartirmos o que recebemos. E o que é que a gente recebeu? Amor. Então eu reparto amor. Então eu amo, eu amo, eu amo, eu amo tanto que eu sou capaz de amar até os meus inimigos, de tanto que eu amo, de tanto que eu amo. Quanto mais eu reparto, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Dá para entender isso? Não? É por isso que muitos ficam estagnados numa vida com Deus. Por quê? Porque recebem e abraçam para si só, e ponto final. Você tem que entender que você foi feito para gerar um fluxo do Espírito Santo. Você recebe e dá, você recebe e reparte. Então você vira um fluxo direto da ação do Espírito Santo. Existe vida em você. Por isso que muita gente me olha com uma cara de coruja com dor de dente. Por quê? Porque não experimentou desse fluir do Espírito Santo. Então você quer fluir do Espírito Santo? Reparta aquilo que você tem recebido. Jesus vai se assentar à mesa. E quando ele se assenta à mesa, ele vai dizer
e vai nos mostrar o povo da ceia. Quem é o povo da ceia hoje? Nós. Quando ele se assenta na mesa, ele vai falar a respeito de algumas coisas ao redor da mesa, que são muito comuns, mas que ele não aprova. Então a primeira coisa que ele diz no versículo 21, a mão do que me trai está comigo na mesa. O que é trair Jesus? O que é trair o amor de Jesus? É quando viramos as costas para o sacrifício dele, para o amor dele, e vamos atrás de outros deuses, de coisas desse mundo. Isso é trair. Então eu posso afirmar que se na ceia onde Jesus estava, naquela ocasião, havia um traidor, existem traidores aqui. Isso é uma afirmação. Por quê? Porque esse é o ambiente da ceia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examine-se a si mesmo, para ver se você não é um desses, que tem negado o meu nome, que tem feito pouco caso do meu sacrifício, que tem amado os prazeres da carne, as concupiscências, o mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Examine-se, para ver se você não é um desses. Ele diz, a mão do que me trai está comigo à mesa. E aí, olha como isso não é diferente. Isso vai gerar um comentário entre os discípulos. Quem será que é? Talvez esteja dentro da sua mente passando. De quem será que o pastor está falando? Será que o pastor está querendo cutucar alguém? Não estou querendo cutucar ninguém, e não estou falando de ninguém. Eu estou falando da circunstância da ceia, na Bíblia Sagrada. Eu não estou tirando da minha cabeça. Gera um comentário entre eles. Quem será? Quem será que é esse que está traindo? Aí Pedro olha para João, e João está deitado no peito do mestre, e Pedro faz uma cara para João, João não entende. Então Pedro chega bem pertinho e diz, aproveita que você está aí e pergunta quem é. Aproveita que você está aí e pergunta quem é. Por quê? Porque a gente gosta sempre de transferir. Quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente logo pensa, deve ser o fulano, ou ciclano, ou beltrano. Mas a ceia não é lugar de você pensar no outro. A ceia é lugar do autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Agora o que é pior? Eles estão, preste bem atenção, só comentando. Quem será que é o traidor? Quem será? Baixinho, quem será que é o traidor? Mas de repente começa uma briga. Não é mais comentário, é briga. A Bíblia chama de contenda. Eles começaram a discutir. Aí eu quase caí de costas, né? Quando eu fui perceber qual era o motivo da discussão. Será que o motivo da discussão era descobrir quem era o traidor para expulsá-lo? Será que o motivo da discussão era descobrir quem era o traidor para, quem sabe, né, dar um esfregão nele? Não, gente. O motivo da discussão era simples. Qual de nós vai ser o maior? Qual de nós vai ser o maior? Ó, tem ele disse que tem um aí que é o traidor. Tá, beleza. Mas quem vai ser o maior? E se houve briga, então eu posso afirmar que houve o seguinte: eu acho que vai ser eu. Aí eu acho que João olhou e falou: vocês não estão vendo onde estou encostado? Não, estou encostado no peito dele. Acho que Pedro olhou e disse assim: não, mas foi para mim que veio a revelação de que ele era o Filho de Deus. O maior vai ser eu. De modo que começa uma briga de quem seria o maior. Dá para você entender isso? Esse era o ambiente da ceia. Quem pode mais? Quem é maior? Então Jesus olha para eles e diz assim: o maior entre vós vai ser o menor. Vou repetir isso. O maior entre vós vai ser o menor. O chefe vai ser o que vai servir. Aí Jesus, que está sentado à mesa, se levanta. Todo mundo olha e pensa: o chefe levantou. Ele não gostou dessa conversa da gente querer ser maior do que ele. Aí Jesus levanta e vai até um canto e pega uma bacia com água, põe uma toalha, vem até eles
se ajoelha diante deles e diz: me dá seu pé, eu quero lavar o seu pé. Quero lavar o seu pé. Quem lavava o pé era o serviçal da casa. Era o serviço mais baixo que tinha. Por causa das terras empoeiradas, os pés tinham que ser lavados. Eles se assentaram, mas ninguém lavou o pé um do outro. Por quê? Porque eu sou maior do que você. Por quê? Porque eu não vim aqui para te servir. Por quê? Quem você pensa que você é? Por quê? Porque a minha posição é maior. Eu estou aqui há mais tempo. Na ordem do chamado de Jesus, Ele me chamou primeiro. Eu quero os melhores lugares, eu quero sentar mais perto dele, porque eu tenho o direito. E aí Jesus levanta e diz: me dá o pé que eu quero lavar. Eu quero lavar o pé de vocês. Aí cria uma situação constrangedora. Meu amado irmão, hoje é dia de ceia. E nós estamos aqui reunidos. O que é que você veio fazer aqui? Quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Quanto mais subimos, mais servimos. Quanto maior a revelação, maior o serviço. Quanto maior a compreensão, maior o serviço. Então o Senhor começa a lavar o pé de um por um, até chegar no pé de Pedro, e Pedro diz: nunca você vai me servir. Nunca você vai lavar meu pé. Jesus olha para ele e diz assim: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Some. Aí Pedro, que é abusado, disse: não só o pé, o corpo todo então. Aí Jesus disse: toma vergonha. Toma vergonha. Faça simplesmente o que eu estou mandando você fazer. Não tente fazer menos, mas não tente fazer mais. Faça o propósito que eu planejei para a sua vida. Cumpra esse propósito e ponto final. Eu quero lavar os seus pés. Jesus nessa noite veio aqui para lavar os pés. Mas Ele não veio apenas para lavar os pés por si só, mas para nos dar o exemplo de que se Jesus está aqui para lavar os pés, quem somos nós para não servirmos uns aos outros? Quem aqui é maior? Quem você pensa que é o maior? Os maiores são os menores. Aqueles que mandam são os que devem servir. Isso é evangelho, isso é ceia. Isso é ceia. Jesus vira para Pedro na ceia e diz: Pedro, deixa eu te falar um negócio. Satanás me pediu, Pedro. Estão sentados na mesa. Satanás, Pedro, me pediu para cirandar você como trigo, para te pisotear como trigo. Sabe o que eu fiz, Pedro? Eu não deixei. Mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Quando tu te converteres, então existe gente no ambiente da ceia que não é convertido, porque Pedro não era. Jesus diz: quando tu te converteres, Pedro, acrescenta os teus irmãos, ajuda os teus irmãos, Pedro. Deixa eu falar uma coisa muito séria para algumas pessoas aqui. O diabo pediu para amassar, para cirandar vocês hoje, mas Jesus disse: não. Mas ele não para nisso. Ele disse para Satanás não, mas para você ele diz: te converta e ajude os teus irmãos, porque você foi chamado para servir. Se converta. Ambiente de ceia. Aí Pedro, do alto do seu pedestal, Pedro olha para Jesus, eu acredito que ele dá uma risadinha e diz assim: oh, obrigado pelas orações, mas estou de boa. Obrigado, tá, mestre, pela intercessão, mas estou tranquilo. Ó, eu vou até te dizer uma coisa. Eu estou pronto para ir contigo até para a morte. A gente está junto mesmo, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: você vai tomar ceia comigo, né? Vou.
Mas antes que o dia amanheça, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 3 vezes me negarás. Você sabe por quê? Porque existe gente que acha que é super espiritual e que vive negando Jesus. Isso é um ambiente de ceia. Mas o melhor de tudo, fiquem tranquilos, não se apavorem. Sabe por quê? Porque Jesus continuava na ceia com eles. Porque Jesus os amava. Jesus te ama profundamente. O galo é o sinal. Por que, gente, o cantar do galo é o sinal? Porque quando o galo canta, ele anuncia algo inevitável. Vai amanhecer. Quando Jesus disse para ele, o que Jesus estava querendo dizer é: você não consegue enxergar os teus próprios pecados e as tuas misérias, mas vai amanhecer na sua vida, e você vai chorar o arrependimento que precisa ser chorado, porque eu tenho grandes coisas na sua vida. Irmãos, o galo vai cantar hoje. Hoje o galo vai cantar. Eles saem da ceia. Jesus chama o povo da ceia e diz: vem comigo. Sabe o que eles fazem no final? Eles cantam um hino, exatamente como a gente faz. Como que a gente vai terminar o culto hoje? Cantando. Eles cantam um hino e Jesus diz: venham comigo. Eles atravessam o vale do Cedron e entram no jardim do Getsêmani. Tinham acabado de sair da onde? Da onde que eles tinham acabado de sair, gente? Da ceia. Atravessam o vale do Cedron, entram no jardim do Getsêmani. Jesus se afasta deles como um tiro de flecha, 50, 70 metros. E Jesus, ele está profundamente angustiado. Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Aparece um anjo e conforta Jesus. Mas mesmo o anjo confortando ele, a Bíblia vai dizer que o suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam, não pingavam, corriam até o chão. Não pingavam, não eram micropartículas. Escorreu sangue pelo suor. Tamanha era a pressão emocional do Filho de Deus, do imaculado, do incontaminado, ter que carregar nas costas o seu e o meu pecado. Mas ele estava com quem? Com o povo da ceia. Então ele se levanta daquela situação, acredito que com respiração ofegante, com sangue no rosto e no corpo, onde tinha suor, tinha sangue de angústia, e ele vai até o povo da ceia. E quando ele chega no povo da ceia, o povo da ceia está dormindo. O povo da ceia estava dormindo. Quem é o povo da ceia? Diga eu. O povo da ceia estava dormindo. Na mesma noite o povo da ceia estava dormindo. Não fez 12 horas e o povo da ceia estava dormindo. Agora eles vêm para prender Jesus, e um dos que estavam lá no meio do povo da ceia puxou a espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui não. Você sabe por quê? Porque no meio do povo da ceia tem gente violenta. Tem gente violenta. Tem gente grossa no meio do povo da ceia. Tem gente que fala palavrão no meio do povo da ceia. Quem é o povo da ceia? Somos nós, hoje aqui. Jesus diz para esse camarada: basta desse teu jeito, basta dessa tua maneira de viver, basta de agir dessa forma. Então ele junta a orelha e ele cura. Por quê? Porque Jesus veio não para matar, roubar e destruir,
mas Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Onde tem violência, Ele veio para trazer a cura, e Ele vai te curar aqui, em nome de Jesus, porque você é o povo da ceia. Quem é o povo da ceia hoje? Somos nós. Mas afinal, quem somos? Quem é você que hoje está na ceia? Achamos que o repartir pertence somente a Jesus, mas os nossos olhos estão sempre postos em nós mesmos. A ceia nos lembra de quem Ele é e de quem nós somos. Ele diz: eu desejei muito comer convosco. Mas Ele diz também, naquela ocasião: eu nunca mais comerei a ceia com vocês. Essa é a última vez. Eu não comerei mais com vocês, até aquele dia em que eu vou comer com vocês no reino do meu Pai. Então Jesus, Ele está aqui nessa noite, e Ele não precisa partir o pão, porque Ele já foi partido. Ele não precisa partir o corpo, porque esse já foi partido. Jesus está aqui nessa noite, e Ele não precisa verter o sangue novamente, porque esse sangue já foi vertido. Ele está aqui nessa noite para nos mostrar o que é servir. Ele está aqui nessa noite para nos dizer: repartam aquilo que vocês receberam. A gente vem aqui atrás de tantas bênçãos, e o que é que você faz com essas bênçãos? Por isso que Tiago escrevendo diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios deleites. Deixa eu dizer uma coisa para você: reparta aquilo que você está recebendo do Senhor aqui nessa noite. O que é que eu recebi do Senhor? Eu recebi salvação. Então eu vou sair por aí dizendo para os quatro cantos que existe um Deus que salva. O que é que eu recebi? Eu recebi cura. Então eu vou sair pelos quatro cantos dessa cidade dizendo: Jesus cura. Eu quero repartir aquilo que eu recebi. O que é que eu, o pastor Terceiro, estou fazendo aqui nessa noite? Eu recebi essa palavra. Qual é a minha função? Repartir com vocês aqui nessa noite. De nada vale morrer em você, de nada vale parar em você. Deus quer fazer de você um reprodutor da sua glória, da sua bênção e do seu poder. Ele toma o cálice, Ele dá graças, Ele reparte o pão, Ele faz tudo isso. E enquanto Ele está fazendo, eles já estão perguntando: quem é o maior? Ele está falando aí que ele vai morrer, tá? Ok. Mas quem vai ser maior? E se a gente não for maior aqui e for para o céu, quem vai ser maior lá? Meu Deus do céu. Então eu estou aqui, mas eu quero vender ele por 30 moedas de prata. Eu estou aqui, mas eu vendo ele baratinho, por uma meia hora de site pornográfico. Baratinho eu vendo ele, mas eu estou aqui. Eu levo a mão no prato, mas eu vendo ele rapidinho, meia horinha, num site pornográfico que ele está vendido. Eu estou aqui, mas eu negocio ele rapidinho por uma paquera proibida, por um relacionamento fora do casamento. Eu estou aqui, mas eu negocio rapidinho, por um negócio fraudulento. Rapidinho está negociado. Eu estou aqui, mas eu negocio o que ele fez por mim, o que ele me deu por qualquer coisa. Você não passa de um traidor? Agora, se você está aqui, você está pensando: eu estou aqui, mas e aí? Quem é maior de nós? Quem fala mais língua estranha? Quem profetiza mais? Quem é mais santo? Quem pode mais? Quem tem mais intimidade? Eu quero dizer que você está aqui só para servir. Aleluia! Você está aqui só para servir. Eu estou aqui para servir. Esse é o ambiente da ceia. É um ambiente onde a gente se autoexamina. Então eu quero te convidar a fazer um autoexame. Nessa noite eu quero que você fique de pé junto comigo. Restauração 2018, o ano do crescimento.